Outras não. Outras eles roubaram a bola e acabaram criando jogadas e, por exemplo, o escanteio que gerou o primeiro gol. Outras vezes que se você escolhe por uma saída longa, onde os jogadores também têm a possibilidade de os mecanismos para usar essa saída longa, eles também têm qualidade defensiva, os duelos são ganhadores de duelos, são jogadores fortes, rápidos e por algum motivo estão no Bayern de Munique. Então, é um adversário que ele te leva a cometer erros independentemente da forma que você jogue. Vimos o Benfica, por exemplo, vencer o Bayern, mas o Bayern teve muito volume, teve muita chance de gol e teve totalmente o controle e domínio do jogo, né? Então, como eu falei para a tua companheira aqui, que dessa forma eu acredito que, mesmo errando, estaríamos mais próximos de conseguir um feito difícil, né? Que era conseguir uma vitória contra um time tão qualificado como esse. E tivemos nossas chances, realmente tivemos, mas infelizmente eles foram superiores a nós. Não conseguimos sair, né, da maneira que gostaríamos sair. O começo do jogo, o gol de escanteio, claro que nos deixa um pouco mais com essa confiança um pouco abalada no começo, mas emocionalmente o time estava forte e eu acredito que os jogadores fizeram um grande jogo. Acredito que a gente tenha jogado um grande jogo e os pequenos detalhes num grande jogo de um grande nível fazem a diferença. Infelizmente eu vou ter que ser repetitivo, mas a sensação de dentro era realmente essa daí, que a gente estava criando, que a gente estava pressionando, que a gente estava em partes impondo o nosso jogo, e tinha essa percepção de dentro de campo que dava para ir mais, e aí infelizmente o futebol é isso também, e tem um adversário, então. Sabemos do nosso plano de jogo, sabemos da nossa força e tentamos usar o máximo possível a nossa força dentro daquilo que o treinador passou. É difícil falar qual seria o sistema perfeito, porque quando a gente olha no placar e você perde, muitos se perguntam se realmente aquela estratégia era a melhor. Mas nós sempre fomos confiantes naquilo que o treinador passou pra gente, sempre fomos confiantes naquilo que tem feito. E está no nosso DNA, a nossa forma de jogar não vai mudar. Sensação ruim, né? A gente queria sair daqui vitorioso. Eu acho que a equipe adversária errou menos que a gente, então eles saíram com resultado positivo. Tá então o Felipe Luiz, jogadores do Flamengo falando depois dessa derrota, da eliminação no Mundial de Clubes. Pedro Ivalmeta, você esteve aqui do lado de fora no momento que a torcida do Flamengo deixava o estádio. Queria que você falasse, na tua visão, o que os torcedores do Flamengo te passaram em relação à partida, a análise dos torcedores do Flamengo em relação ao jogo e também o que aconteceu depois do fim do jogo lá do lado de dentro. Olha, me surpreendeu até positivamente, Mendel. Torcedores até com uma visão fria, sabendo quem era o adversário do outro lado, ciente de que o Flamengo fez o que podia, não poderia errar, mas foi induzido ao erro e o Bayern é superior. E me chamou mais ainda a atenção positivamente a festa do torcedor do Flamengo aqui em Miami. Mostra que é um sentimento de orgulho, não teve decepção, não teve protesto, não teve xingamento, não teve esse jogador não merece, o outro tem que sair, esse diretor não vale nada, essa diretoria, não teve isso. Foi um sentimento muito de viemos aqui, competimos, jogamos o que poderíamos, falhamos, é claro, todo mundo sabe, tem um time muito melhor que nos faz falhar, esse time é o Bayern de Munique, que está classificado, mas uma torcida que aproveitou bastante o que deu desse Mundial. Encerrado hoje em Miami, mas encerrado, Mendel e Fã do Esporte, com festa aqui na saída do estádio. Nós seguimos nosso trabalho aqui nos Estados Unidos, temos muito pela frente ainda no Mundial de Clubes, depois dessa eliminação do Flamengo aqui no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida. Obrigada, Mendel. Obrigada, Pedrozinho. Volto com você para falar sobre essa questão do erro zero. Todos já sabiam que essa era uma partida importantíssima para o Flamengo, partida dificílima, inclusive, onde o time não poderia errar. E aí a gente começa o jogo e logo de cara, ali em poucos minutos, o Flamengo toma 2 gols. Em relação a essa questão, você acredita que o Flamengo, e aí eu quero pegar, porque o Felipe Luiz fala sobre essa questão da mentalidade, que eles estavam bem, que eles estavam mentalmente bem no jogo. Só que me passou a impressão, e quero saber a sua opinião também em relação a isso, que eles estavam nervosos, principalmente no início da partida. E aí depois do 2-0, aí a situação ela vai ali se moldando em cima do que aconteceu diante desse placar. Eu acho que assim, o que o Felipe Luiz quer dizer que eles estavam bem é que o Flamengo tem o seu modelo de jogo, jogadores com capacidade, com qualidade técnica, e que existia uma confiança, então é bem nesse sentido. Agora,
Quando o jogo começa, essa marcação em linha alta do Bayern, muito bem organizada e fisicamente os jogadores do Bayern correspondendo, adiantavam-se as linhas e eles deixavam até os zagueiros na marcação em linha ali, para os dois atacantes, que eram o Arrascaeta e o Plata, porque confiavam que o Flamengo não teria condição de sair e acionar esses atacantes. Eu acho que assim, faltou, né? Eu acho que assim, o saldo é positivo no sentido que o Flamengo encarou, que o Flamengo jogou, que o Flamengo classificou em primeiro do seu grupo. A minha análise é para o jogo de hoje. Eu acho que faltou o Filipe Luís fazer uma leitura ali naquele início de jogo, que a saída de bola construída lá de trás não estava surtindo efeito e o erro técnico, pela boa marcação do adversário, estava acontecendo e o Flamengo estava sofrendo com isso. Faltou essa correção. Não está dando para sair, estica uma bola longa, tira o time lá de trás, beabá do futebol, né? Eu vivi isso. Então acho que faltou isso sim, uma leitura para essa situação e momento do jogo, para não proporcionar o que aconteceu. O Flamengo tomar 2 gols muito cedo, ter que correr atrás desse resultado muito cedo, faz um gol com gesto, dá uma esperança, mas acho que insistiu numa proposta de jogo que não funcionou, que foi a saída de bola lá de trás, nessa construção, com o Pulgar, tecnicamente, num dia não tão bom, com o Jorginho também não sendo o melhor jogo dos que ele fez pelo Flamengo, não conseguindo construir. O Arrascaeta nem se fala, muito aquém do Arrascaeta que a gente conhece, do craque de bola que sentiu mais uma vez num jogo pesado e faltou o Arrascaeta nesse jogo. O Luiz Araújo, quando recuou e ajudou muito na marcação, mas equivocou-se na hora de dar um chutão ou na hora de sair tocando. Nos 2 lances, perde, erros individuais que custam caro. Acontece, é da bola, é do futebol, mas acho que os jogadores experientes que o Flamengo tinha em campo, com o treinador que está acostumado, porque jogou muito tempo na Europa, faltou um diálogo, organizar isso, para não dar a chance para o todo-poderoso, que era o Bayern de Munique, o grande favorito para o jogo. Tem seu mérito, conquistou o resultado, conquistou a classificação o Bayern de Munique, tem ótimos jogadores, mas muito pelos erros individuais do Flamengo. Quero aproveitar que você falou sobre essa questão da lesão do Pulgar, né? A gente tem aí a suspeita, né, de uma fratura no 5º metatarso do pé direito. E aí a gente pode falar um pouco sobre essas ausências para o restante da temporada em relação ao Flamengo. Aí tem essa questão do Pulgar, que ainda vamos entender um pouco mais, a gente vai saber mais detalhes aí no futuro quando soltarem uma nota em relação à lesão dele. Mas tem a questão do Gerson, que está negociando com o Zenit. Então, queria saber de você, Zinho, qual a sua opinião em relação ao restante da temporada, podendo ter ausência aí dos 2 jogadores? O Flamengo, para o futebol sul-americano, ele tem o melhor elenco. Então é para isso. Se acontecer algumas baixas, você ter a peça de reposição. Agora vira a chave, né? A gente sai de um campeonato mundial que você está jogando contra as melhores equipes do mundo, e o Flamengo jogou hoje, para mim, as 4, 5 melhores equipes do mundo, que é o Bayern de Munique, para vir para um cenário diferente, que o Flamengo é o time a ser batido. Então acho que assim, o Pulgar é bom jogador, é um bom volante, mas acho que ele não é uma peça fundamental. O Jorginho chegou, o De La Cruz melhorou, o Alan cresceu de produção, ainda tem o Everton Araújo também, que é um garoto ainda, mas que faz essa função de primeiro. Desejo recuperação pro Pulgar, que ele melhore, que ele se recupere. É importante também para o elenco, mas acho que a ausência dele não é fundamental para o Flamengo não ganhar título. O Gerson é essa novela, né? Se o Zenit vai pagar, se vai depositar. Esse sim é um cara que é o líder, que é o capitão. Por mais que você tenha jogadores que chegaram para fazer o segundo volante, né? No caso o Jorginho, mas o De La Cruz recuperando faz essa função também. Eu acho que o Gerson é uma peça que o Flamengo com certeza vai sentir a ausência dele, caso ele saia. Sabe qual é o melhor termômetro para a gente saber se, mesmo diante de uma desclassificação, o torcedor ainda está feliz com o desempenho do seu time?
É claro que é a festa que ele pode fazer depois desse jogo. Então a gente vai para o Rio de Janeiro com Pedro Henrique Torre. Ele chega agora para mostrar para a gente como foi a festa por lá, se é que teve realmente uma festa, logo depois da eliminação do Flamengo. Valeu, pessoal. Não deu para o Flamengo no Mundial de Clubes. Acabou derrotado por 4-2 pelo Bayern de Munique. Fica nas oitavas de final. E aí a gente acompanhou de perto reações de torcedores rubro-negros diante dessa derrota. Reclamaram bastante dos erros dos jogadores. E agora você confere como eles falaram sobre essa atuação do time no Mundial dos Estados Unidos. Cara, é o jogo que não podia errar e o Flamengo errou. Entrou nervoso em jogo. O Wesley muito mal no início. Tomou gol contra no início. Os caras não dá pra errar, né? O Flamengo tomou o primeiro gol do Bayern, depois dali despencou. Agora é esquecer, cara, daqui pra frente, a Brasileirante é o melhor time do Brasil. Sentimento ruim, não era uma derrota completamente inesperada, mas a gente, como time grande, enorme que o Flamengo tinha um gostinho, uma esperança de que chegasse, que avançasse. Fica uma decepção. Um sentimento esquisito, ruim. Achei que podia caprichar melhor na saída de bola. O Flamengo errou muito com a bola no pé, erros que o Flamengo não costuma cometer. E contra o time alemão, o Bayern de Munique, vai custar caro, é complicado. Errou quando não podia, e errou muito. Então é isso. A delegação do Flamengo agora volta para o Rio de Janeiro. Tem ainda o Campeonato Brasileiro. O Flamengo é líder, sempre bom lembrar. E também, claro, vai ter as disputas de Libertadores e Copa do Brasil em momentos decisivos.